Olá, estamos aqui hoje no Alô Educação. Contamos com a presença do Simon Ferraz, neuropsicólogo e especialista em dificuldades de aprendizagem. Quero deixar dicas valiosas para vocês, pais e educadores, onde podemos colocar as nossas crianças com mais tranquilidade, educar com eficiência e colocá-las num futuro brilhante. Conto com vocês, a audiência e a participação. Até mais. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. E isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e em segundos a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Voltamos com o nosso Alô Educação, com a participação mais que especial do neuropsicólogo, muito renomado aqui em Goiânia, trazendo dicas valiosas para vocês, professores e pais, para as crianças com dificuldade de aprendizagem, que elas tenham um direcionamento certo e nós, como educadores, possamos estar mais tranquilos em educar. Porque eu vejo, Simon, que a educação hoje está cobrando da gente um resultado onde a gente precisa se capacitar, ter um direcionamento e estamos nos sentindo sozinhos. Mas não, nós temos uma vasta equipe de multidisciplinar, né, de multiprofissionais para nos auxiliar. É só buscar, né, buscar informação, buscar ajuda e pedir, gente, e estudar. Não é só pedir ajuda, é estudar. Eu falo que os professores hoje, eu falo que nós somos eternos aprendizes, mas nós precisamos estudar, porque a educação está mudando. E é uma das perguntas que eu vou fazer para você com relação a essa mudança. Mas antes da pergunta com relação à mudança, Simon, eu quero agradecer a sua presença, né? Gratidão por você ter aceito o nosso convite a contribuir com a educação, a contribuir com os pais. Mas eu vejo, Simon, que a ansiedade hoje, né? A dificuldade que a gente está tendo emocional, excesso de trabalho, excesso de informações, tanto para o professor quanto para o aluno, a gente precisa de um direcionamento. E esse direcionamento, os psicólogos e os neuropsicólogos têm nos ajudado. E é nesse direcionamento para professores que eu quero fazer a primeira pergunta. Mas obrigado novamente. Se apresente, Yara, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer enorme poder estar falando de um assunto que eu sou apaixonado, não só o desenvolvimento infantil, mas essa relação do cérebro e do comportamento. No mundo moderno, muito dinâmico, onde muitas coisas, muitos padrões têm se modificados, então para mim é uma honra estar aqui. Obrigada, Simon. É como eu falo que nós, professores, eu sou diretora de escola, trabalho há muitos anos na área da educação, essa mudança que está acontecendo, eu vejo que teve melhoras e teve pioras, né? Perfeito. E a gente vai fazer essa discussão hoje, discutir isso para que a gente possa melhorar como profissional e auxiliar os pais para que eles possam ter um direcionamento correto para os seus filhos. Simon, a neurociência veio a contribuir com a educação, isso é fato, né? A gente precisa saber da neurociência. Mas como os professores podem começar a se capacitar para entender o funcionamento do cérebro, saber como as crianças aprendem, o que precisamos, a que recorrer, como nos capacitar para que a gente possa diagnosticar, falar, olha, tem alguma coisa errada, eu preciso encaminhar essa criança, como fazer essa capacitação e a gente colocar os professores seguros do que estão fazendo. Eu quero essa dica. Perfeito. Sempre que um aluno meu lá na faculdade pergunta, professor, o que é que um psicólogo tem que ter aí para desenvolver, para se diferenciar no mercado? Nós temos que aprender a nos comunicar. Eu sempre falo que o psicólogo ele não pode se colocar numa situação presunçosa de ter um domínio técnico ali, mas se ele não souber
comunicar essa técnica, essa avaliação que ele faz, esse perfil de uma criança, um adolescente, enfim, em idade escolar, de nada vai adiantar. Então, acho que o que o professor precisa, além de buscar esse conhecimento, além da pedagogia, porque sempre que eu vou dar um treinamento na escola, eu pego do seguinte pressuposto: o professor ele não tem uma formação para necessariamente entender o comportamento infantil do adolescente. O professor ele forma ali para ensinar matemática, português, aquela disciplina. E de repente esse professor, muitas vezes que está com você mesmo há muitos anos, nem em sala de aula, tem um conhecimento. Eu, por exemplo, não existe avaliação neuropsicológica minha sem contato com a escola. Toda avaliação neuropsicológica minha, eu entro em contato com a escola, eu aplico escalas na escola, porque para eu entender, assim, me posicionar diante de um diagnóstico, diante de uma descrição de um perfil, eu preciso ouvir o professor. Eu preciso ouvir, dentro de escalas subjetivas ou semi-estruturadas, qual que é a visão do professor daquela criança em comparação com as outras. Porque a linha do típico e do atípico é justamente se aquela criança difere muito o comportamento dela do esperado, para aquele ambiente, para aquela situação. É importante que nós, enquanto profissionais, possamos criar esse canal de comunicação junto ao professor. O cérebro e o comportamento ele tem uma ligação muito forte, muito intrínseca. Então, aquilo que era um modelo, um entendimento do cérebro muito biológico, de uma ciência mais biológica, o cérebro agora ele ganha uma grande importância. O advento da neuropsicologia é justamente para dizer o seguinte, essencialmente, esse cérebro, esse modelo biológico é impactado pelo meio. E o aprendizado, aprender algo, tudo aquilo que vem com mais afeto, tudo aquilo que vem com um olhar mais individual, a gente aprende com uma assertividade muito maior. No entanto, que quando a gente vai lembrar de alguma coisa e teve emoção, a gente lembra com muito mais rapidez. Eu, particularmente, eu tenho 34 anos, eu consigo lembrar de nomes de professores que me marcaram, lá na segunda ou terceira série. Porque teve uma afetividade, né? E Simon, você acredita que o professor precisa estudar o biológico do cérebro? As partes que o cérebro aprende da linguagem, a parte da linguagem, a parte do desenvolvimento, a parte do equilíbrio, ou também eu acredito que a gente tem que saber sim a parte geral, mais específico da neuroaprendizagem, da parte da aprendizagem mesmo, ele se capacita, porque eu fiz pedagogia, não tive esse conteúdo na minha época, não tive até 1900 bolinha, não vou falar a minha idade aqui, mas não vou revelar. Mas eu sinto falta disso e eu fui em busca. Eu fiz neuropedagogia, me especializei em neuropedagogia porque eu acreditava que nós somos, mesmo antes de ser pedagoga, eu acreditava que nós somos um ser biológico, né? Que nós somos químicos, né? Tudo que a gente faz, o que a gente se alimenta, a forma que a gente tem uma rotina, o sono, tudo isso impacta na aprendizagem. Aí eu fui estudar, descobri a neuropedagogia, me especializei nisso e percebi que professor hoje, a área acadêmica da pedagogia deveria ser mudada, sabe? Assim, ser mais específico na inclusão, ter a inclusão, né, específico, a gente estudar a biologia do cérebro. Perfeito. Sabe? Porque quando a gente aprende a biologia do cérebro, falar, não, a criança com TDAH tem o lobo frontal, né, que não está muito bem desenvolvido, a gente passa a entender e a gente passa a ter um olhar mais criterioso. Perfeito. A gente passa a diagnóstico, não dá diagnóstico, porque pedagogo, de professor, não dá diagnóstico, mas a gente pode dar um encaminhamento, Perfeito. né? A gente fala, olha, pai, eu acho que isso não está legal. E como você vê hoje essa capacitação desses professores? Você vê que nós, professores, estamos preparados para receber esses alunos com dificuldade de aprendizagem? Eu acho que existe um movimento, um início de um movimento para que haja essa preparação, sobretudo pela necessidade. Eu acho que até um certo tempo atrás, toda vez que a gente fosse falar desse assunto, seria para falar da importância, vamos falar desse assunto que é importante, falar de inclusão, falar de comportamento infantil. Hoje isso aí já é desnecessário. Acho que todo mundo já entendeu a importância que é conhecer um comportamento, diferenciar o que é típico, o que é atípico, diferenciar o que a gente... Eu vou dar um exemplo aqui de um diagnóstico que chega muito lá na clínica, às vezes em encaminhamento médico, crianças com 5 anos para se investigar se essa criança tem transtorno específico de aprendizagem, dislexia, disgrafia. Não existe dislexia com 5 anos de idade, porque com 5 anos, se a criança troca letra, é porque ela tem 5 anos, ela está aprendendo a escrever. Então isso é muito importante, porque a gente está falando de professor, mas eu recebo muitos encaminhamentos de profissionais que trabalham na área
dessa forma. Então, acho que falta uma amplitude maior do conhecimento, não só do cérebro biológico. Eu costumo dizer que cérebro a gente aprende, a gente divide ele em localização, função, para fins didáticos, para aprender sobre ele. Mas cérebro ele funciona integrado, em conjunto. Então, acho que a informação mais importante que nós precisamos, enquanto profissional da área, enquanto quem está ali na linha de frente com essa criança ou adolescente, é entender essa relação que nós sabemos hoje entre o cérebro, o ser biológico aqui, essa questão interna, intrínseca, e o que acontece aqui fora. O que a neurociência vai falar para a gente é que o que transforma o nosso cérebro, porque se nós pegarmos uma foto do nosso cérebro, de cada um aqui que está assistindo esse programa, e colocar ali um do lado do outro, ninguém vai conseguir dizer, ó, aquele cérebro é o meu. Se a gente fazer uma ressonância, um eletro, uma tomografia, ninguém vai conseguir dizer qual que é o nosso cérebro se colocar um do lado do outro. Por quê? Porque anatomicamente a biologia do cérebro é muito parecida. Mas por que cada um de nós somos diferentes? Aí a neurociência vai falar que nós somos diferentes basicamente por dois motivos. Pela hereditariedade, cada um carrega o nosso material hereditário herdado da família, mas principalmente o que transforma cérebro são as experiências. É o meio. O meio. As experiências. Tem uma frase do Piaget que vocês professores conhecem bem, e essa frase está em toda a palestra minha que eu gosto. Ele fala o seguinte, que todo fenômeno ele é biológico nas suas origens, mas ele é sempre social nas suas extensões finais. E no meio de tudo isso tem um meio. Então, essa biologia cerebral, eu costumo dizer que o cérebro ele não cria absolutamente nada do além. Para o cérebro, tudo precisa ter um sentido. Cada comportamento expresso nosso, e essa é a função da neuropsicologia, por exemplo, é relacionar a expressão comportamental com o cérebro, ele é aprendido ou ele é vivenciado. Então, esse entendimento ele é muito importante. Então, mais até que a biologia do cérebro, eu acho que é preciso entender como que tudo isso se integra. Funciona. Como que todo comportamento infantil ele tem uma função para aquela criança. A análise do comportamento trabalha muito com essa ideia. E por isso que a gente fala que a criança ela precisa experimentar, ela precisa viver o real, né? Perfeito. A experiência dela ali na E aí o que é muito importante, Ari, que eu percebo realidade. que é uma dificuldade de maneira geral, e não é só na escola, na relação professor e aluno, é nas empresas, na relação o patrão com o funcionário. O choque geracional que a gente vive hoje é muito complexo de lidar. E aí, só que assim, eu pelo menos no meu papel enquanto psicólogo, eu sempre falo para os pacientes, para as famílias, eu tenho que romper com o senso comum. No meu consultório não se faz juízo de valor. O que é romper com o senso comum? É compreender que eu não posso fazer juízo de valor de uma geração. A minha geração era isso. Essa geração é muito mimizenta. Essa geração não quer nada com nada. Não, é porque essa geração ela tem um modelo de aprendizado diferente. Ela tem uma necessidade diferente. Toda habilidade humana, ela vem de uma necessidade. É o avô que chega lá e fala, mas sua geração é muito mimizenta, a minha passou pela guerra. Vô, problema seu. Eu não quero passar por uma guerra, não. Então, se eu não passei por uma guerra, é impossível criar uma resiliência de quem passou por uma guerra. Então, o que é uma guerra dentro de uma vivência lá para alguém mais velho, para a criança, aquele mesmo sentimento que ele teve de sofrimento pode ser algo que para aquele senhor é banal. Não, mas para ela é a realidade dela. Isso é muito difícil. É difícil para o professor que está, às vezes, na sala de aula há muitos anos, acompanhar essa necessidade dessa geração. E acompanhar a evolução da tecnologia, porque impacta no professor, na aprendizagem. Sabe um exemplo que eu dou? O GPS. Você falava assim lá para o nosso avô, né? Vô, me leva lá no meu amigo, quadra 30, lote 3. Ele ia. Chegava. Milagrosamente. Mas por Chegava. que ele ia sem GPS? Porque ele não tinha GPS. Eu sou completamente analfabeto em termos de endereço. Mas por quê? Porque quando eu comecei a dirigir, eu já tive GPS à minha disposição. Problema meu. Se tiver uma tempestade solar aí, o meu avô vai se adaptar melhor do que eu. Mas tudo vem de uma necessidade. Né? E de uma vivência, né? Porque ele viveu sem. Nós não, Perfeito. Né? E essa vivência que a gente coloca para as crianças terem essa vivência, para que lá na frente elas não sofram se acabar. Eu sempre falo assim, se celular hoje não está funcionando, deu um apagão, não vai ter celular. Tem gente que morre. Fala, gente, mas a gente tem que aprender a viver sem, né? A gente precisa ter a resiliência mesmo, de saber passar pelas dificuldades. Simon, eu vou deixar para uma pergunta provocativa para o próximo bloco.
já que você está falando aí das gerações, que a gente não deve ficar eu falo que eu fico revoltada às vezes, sabe? Porque eu tenho um filho de 21 anos, eu trabalho com crianças e às vezes eu vejo que a gente não está preparando para o futuro. Sabe, assim, deixando as crianças impossibilitadas de passarem por dificuldades, sabe, assim, eu sou mãe, a gente super protege, e eu fico pensando nessa super proteção, eu não vou estar preparando eles para o futuro, né? Com isso, essa não preparação para o futuro, você acredita que a geração mudou, né? E o que a gente pode fazer para que a gente não fique nessa incerteza? Sabe, porque eu sou mãe, eu tenho uma incerteza com relação ao futuro do meu filho. Se você acredita que essa geração mudou, e se ela mudou para melhor ou para pior, e o que a gente pode fazer como pais e profissionais da área da educação para ajudar essa geração a não sofrer no futuro? Perfeito. Entendeu minha pergunta? Claro, sim. Vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, porque eu preciso agora agradar os meus colaboradores. Te aguardo no próximo bloco. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. E agora, mais de 80 novas obras se espalham pelo estado, com investimento de 2,6 bilhões só em 2025. Pavimentação da GO 460, entre São Patrício e Diolândia. E da GO 108, que liga Guarani de Goiás ao Parque Terra Ronca. Asfalto novo na GO 110, de Iaciara ao Distrito de Estiva. E na GO 309, de Cristalina até divisa com Minas Gerais. Duplicação da GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. E do perímetro urbano da GO 210 em Rio Verde, sentido Montevidéu. Na GO 070 entre Itapirapuã e Matrinchã, as obras avançam. É obra para todo lado, levando segurança e desenvolvimento. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos com o nosso Alô Educação para mais um bloco com Simon Ferraz, neuropsicólogo, com dicas valiosas para os pais e professores. Eu deixei, Simon, uma pergunta bem provocativa no bloco anterior sobre as vivências, e eu falo que vai ter assunto para vários programas, porque é tão gostoso te ver falar, você fala numa tranquilidade, no entendimento, onde parece que eu estou revivendo tanta coisa que eu falo, eu fiz isso errado, não, mas eu acertei nisso. Isso é bom, sabe? Faz a gente refletir, faz a gente construir esperanças para um mundo melhor. Te juro que você está me deixando esperançosa. Feliz. E eu deixei, você acha que a geração mudou? Quais foram essas mudanças? Foram para melhor ou para pior? Como que você vê essas dificuldades que as crianças estão enfrentando hoje em estar vivenciando certos problemas, né? Vamos colocar assim, certos conflitos. Os pais estão super protegendo, nós estamos impedindo nossos filhos de viver a realidade. O que isso pode afetar também no futuro? Vamos falar disso agora. Perfeito. Eu acho que tem 2 pontos aí. A geração mudou porque o mundo mudou muito. E aí, cada repertório cognitivo ele vai sendo transformado diante das gerações e do que vai acontecendo em termos de mudança estrutural no mundo, na cultura, digamos assim. Quando a gente estuda os próprios movimentos de geração X, geração Y, dos millennials e agora a mais recente geração Z, todos eles tiveram nuances de um mundo que tinha um certo padrão, um certo comportamento esperado, e você tinha rupturas, como a gente tem hoje, e tinha virtudes, e que vai se construindo. Mas, por exemplo, eu, como psicólogo, eu evito muito não entrar num processo muito dicotômico, que é aquele pensamento do tudo ou nada, ou da catástrofe. Então, uma boa notícia, por exemplo, os pais modernos, os pais aí dos milênios, digamos assim, os milênios que já são pais, por exemplo, tem pesquisa dizendo que são pais que ficam mais com os filhos, que querem estar mais com os filhos. Então, a gente está na rotina incessante ali de trabalho, mas o pai e a mãe, ele quer estar mais com o filho. O pai, ele quer ser mãe também, naquele sentido de que antes a cultura era mais a mãe que tinha esse papel. Estão indo na reunião de escolas, coisas que os pais não iam. Estão indo. Então, isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. E de uma geração que também, eu sempre falo o seguinte, eu recebo muitas mães, pais, que se sentem muito culpados. E assim,
Eu sempre falo isso para meus alunos. Quando a gente vai conversar com um pai e uma mãe, nós não podemos esquecer que a gente está conversando com um pai e uma mãe. Eu digo isso porque eu sou pai, eu tenho um filho de 7 anos, e se um dia o meu filho, o meu Vinícius, precisar de psicólogo, com certeza não vai ser eu. Porque quem já me viu fazendo barraca aí nessas emergências de hospital da vida por causa dele, jamais imagina que é o Simon que tem escola de pais, que está orientando pais. Mas por quê? Porque é meu filho. Aqui a emoção sobressai a razão. Então, o nosso papel, ao invés de tentar, às vezes, deixar aquele pai e mãe mais culpada, é entender que aquele pai e a mãe, por trás da palavra pai e mãe, essa identidade da cultura, tem um ser humano. Por trás do pai Simon tem um Simon, que também está tentando entender o que é ser pai, que também vai acertar, que também vai errar. O que é sempre muito complexo de se fazer é quando a gente quer que os nossos filhos, os nossos alunos, enxerguem o mundo através dos nossos olhos, da nossa cognição. Isso não vai dar certo, porque a gente vai estar criando um juízo de valor que foi vivenciado por nós. É tipo eu chegar lá na faculdade, cheio de alunos de 20 anos, 21 anos de idade, e começar a falar, sua geração, na minha época, se eu quisesse estudar, eu tinha que ir para a biblioteca. Mas, professor, para que eu vou para a biblioteca se eu tenho o mesmo livro no celular, eu posso... Ele está certo. Eu não posso obrigar que ele vive o mundo que eu vivenciei. O que nós precisamos fazer enquanto tutores, enquanto professores, enquanto psicólogos, é construir caminhos. E aí, quando eu falo isso, eu não estou também dizendo que é dar uma passividade para a criança e para o adolescente. É construir. E como que a gente se constrói isso? Entendendo como eles interpretam o mundo. Eu sempre falo isso para os pais. É possível ensinar autorresponsabilidade para uma criança desde cedo. Uma criança, para um adolescente, não é um sentido de passividade, deixar fazer tudo que se quer, ou não se criar essa sensação de limite, de rigidez. Não, é gerar um processo de autorresponsabilidade. O que é que muda? A nossa capacidade de se comunicar com elas. Daquela frase famosa, a comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro escuta. Uhum. Então a forma como eu vou falar com uma criança de 2 anos não é a mesma que eu vou falar com uma criança de 6, com uma criança de 10. A forma que eu vou ensinar para uma criança, um adolescente, não é a mesma forma para todos. Depende de um repertório cognitivo que ele tenha, depende da fase da vida que ele está, do marco do desenvolvimento. Então não adianta eu cobrar da geração do meu filho algo que eu vivi e espero que ele esteja assumindo um papel que eu, por exemplo, vamos colocar assim, você colocou aí que não adianta falar para meu filho, você tem que estudar na minha biblioteca, porque ele não vai. Bom, a biblioteca até para hoje em dia não existe biblioteca mais. Perfeito. O que eu quero te colocar é eu cobrar dele uma atitude, sendo que essa geração não tem como nem ele ter vivenciado o que a gente vivenciou. É querer cobrar uma atitude, sendo que eu não possibilitei a vivência para ele. É isso? Não é a cobrança. A cobrança ela deve ser feita. Eu acho que enquanto pai e mãe, enquanto cuidadores, uma hierarquia ela precisa ficar muito bem definida dentro de uma casa, uma hierarquia ela precisa ficar muito bem definida dentro de uma escola. Uhum. Não é a cobrança, é como nós vamos cobrar. É sair um pouco da coisa do, não, tem que ser assim porque eu quero que seja assim, porque sempre foi assim. Não, mas agora não é mais assim. A gente pode ensinar qualquer coisa para uma criança, eu posso ensinar as vivências que eu tive para o meu filho enquanto aprendizado, mas é como eu vou ensinar. Tudo que a gente faz na vida é preciso de uma experiência. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente está com a legião de superdotados, crianças, você deve ter lá na sua escola, recebe toda semana um fazendo, mas com dificuldade na escola, dificuldade de aprender. Eu tenho um caso, uma família chegou com uma menina de 12 anos no meu consultório e, sabe, ela tem diagnóstico de transtorno opositor desafiador desde os 7, dado depois de uma primeira consulta lá com um profissional. Dos 7 aos 12 anos, essa menina teve um diagnóstico de TOD. Aí na anamnese, na entrevista com a mãe, falei para a mãe, eu acho que sua filha pode ser superdotada. Fiz lá o teste QI, não deu outra. Inteligência acima da média. Então não era que ela era opositora do tipo de um comportamento patológico, como a gente vê no transtorno opositor desafiador. Era uma criança argumentativa. Era uma criança que não é que ela não ia fazer o que se mandava, mas ela precisava entender por que ela tinha que fazer aquilo. O que muda quando a gente descobre isso? É como nós vamos dar a ordem para essa criança.
Ó, não é que eu não vou escovar os dentes, pai, mas me diz por que que eu preciso escovar os dentes. Não é que eu não quero estudar o superdotado, mas se eu já aprendi essa matéria, para que que eu preciso continuar vindo? Ele quer a explicação, ele quer que eles fizerem uma experiência para dar sentido para ele. E é aí que eu entro com a capacitação dos professores, para ele ter esse olhar clínico, em Perfeito. saber que a criança está aprendendo mais, tá? Gente, eu tenho, se não me engano, 7 alunos lá na escola esse ano que têm diagnóstico de altas habilidades. Por diagnóstico, não é diagnóstico, não é isso. Por olhar clínico de um professor, falar, olha, essa criança aprendeu isso aqui muito rápido, ou não está aprendendo, Perfeito. né? Eu acho que essa capacitação que eu sempre falo que o professor tem que ter de estar estudando é para ter esse olhar clínico, Perfeito. para ter um olhar diferenciado, individualizado para cada criança, porque nós não vamos dar diagnóstico, gente. Eu sempre falei, isso é da área da saúde, né? Perfeito. Mas a gente tem indícios, a gente tem comparação com a média do conhecimento, né? A gente sabe que até os 3 anos a criança tem que aprender isso, até os 5 anos a criança tem que aprender aquilo. Se você está vendo que o seu aluno está aprendendo além, encaminhe para o neuropsicólogo, encaminhe para um neurologista, encaminhe até para o psiquiatra, que tem muita, eu falo que é muito, como psiquiatra, é um estigma, né? Falando, não, eu vou mandar para o psiquiatra, vai falar que é doido. Não, são todos profissionais da saúde capacitados para ajudar o seu filho e o seu aluno. É nessa capacitação, você, professor, que tem que estar sempre estudando para ter esse olhar clínico que o Simon está falando, para saber onde aquela criança está aprendendo além ou a quem. Né? E fazer com que nós pais, agora não estou falando para os professores, estou falando para os pais, deixem a vivência para cada geração viver aquilo que ela tem que viver daquela geração. Perfeito. Não ficar remoendo o passado, né, Simon? Não é isso? Porque o passado já passou e realmente essa geração mudou. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Então aprendi. Perfeito. E aprender essa experiência, ela vai nos ajudar em qualquer âmbito da vida. E eu acho que em qualquer fase da vida, a aprendizagem, o professor é um exímio aprendiz, né? A gente está sempre, pelo menos um bom professor, está sempre se capacitando, está sempre aprendendo, mas eu vejo que o direcionamento para essa capacitação com relação à neurociência veio para nos ajudar, Perfeito. né? Porque na pedagogia que eu fiz não tinha neurociência, Perfeito. não tinha o estudo com as dificuldades de aprendizagem, não tinha inclusão, Perfeito. não tinha PEI para a gente fazer. Eu estou aprendendo a fazer o PEI, gente, no dia a dia. Perfeito. Trocando a roda do carro com o carro andando, né? Porque a gente não teve como esse conhecimento na área acadêmica. Nós estamos aprendendo com o dia a dia, aprendendo mesmo, trocando a roda do carro com o carro andando. E é nessa troca de roda, Simon, que eu falo que estamos um passo para a loucura. Perfeito. Um passo para a loucura, porque eu vou te falar, não tá fácil. Porque a inclusão hoje, Simon, ela veio imposta para os professores. Foi imposto, não foi uma maneira gradativa, não. E isso está deixando professores traumatizados, sabe? E aí eu sempre falo para os professores assim, antes de mais nada, calma e respira. Vamos pensar. A gente não tem um olhar individualizado para cada criança aprende de um jeito, o cérebro ele não é o mesmo para cada um, no entanto, por isso que nós somos indivíduos, nós somos individuais, né? Perfeito. A gente fala indivíduo, porque nós somos um ser individual, Deus nos criou diferente um do outro, cada um aprende de um jeito. E quando a gente estuda, quando a gente tem essa capacitação, a gente vai descobrindo maneiras diferentes de aprender e mais fácil, né, Simon? Simon, mas deixando um pouco as dificuldades de aprendizagem de lado, você tocou num assunto das altas habilidades, né? Que hoje o mundo, os autistas teve um salto muito grande, né? De diagnóstico de autista e de altas habilidades. E o que eu venho percebendo é que altas habilidades está muito relacionado também com os autistas, né? Você acredita que tem diagnósticos errados? Que crianças estão sendo diagnosticadas como autistas, mas têm altas habilidades? Eu acho que há uma estatística considerável de diagnósticos equivocados, que um estudo recente da USP, um estudo feito lá em São Paulo, na USP, ela fez uma amostra ali com algumas pessoas que tinham diagnóstico de TDAH, e aí nessa amostra, desse grupo de pessoas, 90% não tinham TDAH, é um diagnóstico errado. Aí entra muito a responsabilidade do profissional de se realmente fazer um diagnóstico assertivo. A neuropsicologia, por exemplo, ela usa muito teste.
E tem muito profissional que dá diagnóstico baseado em resultado de teste. Um teste de atenção, foi mal no teste de atenção, é TDAH. Mas a atenção, ela pode se alterar na nossa vida mental, do cérebro, por qualquer coisa. A atenção é um sintoma. É óbvio que é um sintoma comum no TDAH, mas não existe sintomas exclusivos de nenhum transtorno. De nenhum transtorno. O que nós precisamos entender é o que está por detrás do sintoma. Então, o que está por detrás desse sintoma, aí não tem jeito, eu sempre falo isso, a gente precisa fazer um mergulho muito profundo na vida do indivíduo. Eu, como profissional, não estou avaliando o autista, o TDAH, o superdotado, eu estou avaliando o João, uma Maria, que interpreta um mundo diferente, que é daquela forma por algum motivo. O que eu preciso entender é o que é comportamento e o que é fenômeno patológico, por exemplo. Aonde que a gente vai entender isso? No sofrimento. É critério obrigatório para ser um transtorno, tem que ter sofrimento. Sofrimento para quem? Para a mãe? Sofrimento para a criança. Se não tem sofrimento, então não é tem transtorno. Esse é uma característica obrigatória para se fazer um diagnóstico. Ela tem que ter um padrão comportamental de manifestar, por isso que eu não faço avaliação sem analisar a escola, porque eu preciso saber se existe um padrão comportamental que causa prejuízo funcional e adaptativo e sofrimento na criança. Então, o TDAH, o autista, o superdotado, ele não escolhe onde ele vai ser autista, ele é. Então, ele é um padrão, é exatamente isso que faz ele sair da linha do típico e para aqui. Ele sofre justamente por ser um padrão. Porque aí, se você tem um padrão comportamental, você rompe com o que é esperado pelo meio. Então, você passa a ser mais excluído, você passa a não conseguir se adaptar naquele ambiente. Em detrimento disso, nós temos comportamentos que também podem causar algum tipo de prejuízo, mas que não é um transtorno. É um comportamento, por exemplo, que tem função na vida da criança. O que é um comportamento que tem função na vida da criança? A criança com a mãe é de um jeito. Com o pai, que ela tem ali um receio maior do pai, ela é de um jeito completamente diferente. Aí já é comportamental. Aí ela é com a mãe daquele jeito porque tem uma função. Teve um mês no meu consultório que eu recebi uma epidemia de mães chegando lá chorando. Simon, meu filho falou que não me ama mais. E eu me ajoelhei chorando no chão lá pra ele. Falei, mãe, me conta aí como é que foi. Então vamos deixar essa história que eu fiquei curiosa agora. Essa história eu fiquei curiosa, porque tudo que envolve pai e mãe, eu sou fascinada porque eu sou mãe e a gente sabe que essa vivência serve muito para a gente aprender a não errar como filho, né, com os filhos. Então eu quero escutar essa história no próximo bloco. Tenho que agradar meus colaboradores. Espero vocês no Alô Educação no próximo bloco. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e em segundos a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Voltamos com o nosso Alô Educação. Estou curiosa porque o Simon começou a contar uma história. Eu amo histórias, gente. Isso me deixa muito curiosa. Voltamos, eu quero saber, Simon, como que foi essa relação com o pai e a mãe? E porque a gente que é pai, eu sou mãe, né? A gente gosta de saber das experiências dos outros para não errar com nossos filhos. Então, vai lá, conta a sua história, que eu fiquei curiosa. A mãe chegou, sabe, meu filho falou que não me ama. Então, nesse momento, eu me ajoelhei na frente dele e comecei a chorar.
quantos anos tem seu filho? 6. Então, aí eu dei o exemplo pra ela. Vamos imaginar o seguinte, você é uma criança de 6 anos e tem uma mãe ali, uma mulher mais alta que ele, então já tem uma desproporcionalidade de força, dando bronca nele, que eu disse não, e aí aquela pessoa alta que tá lá dando bronca e o filho fala, eu não te amo mais. E aquela pessoa que tava lá mais alta que ele se ajoelha e já ficou do tamanho dele. E começa a chorar. O que aquela criança acabou de descobrir? Que palavra tem poder. Então, assim, ele nem sabe ainda dimensionar o amor enquanto afeto, enquanto construção de afetividade. Mas ele entendeu que, ó, se estão me dando bronca, eu falo, eu não te amo mais, aquela que tava dando bronca vai aqui, tá na mesma situação que a minha agora, no mesmo nível, então aquilo acabou de ganhar uma função na vida dele. Então é muito importante nós entendermos por isso que eu falo que o relato de um pai e uma mãe, a gente tem que levar em consideração que é um relato baseado numa emoção, numa emocionalidade, numa relação muito forte que se tem eu, como psicólogo, tenho dificuldade de entender também do meu filho o que é comportamento, o que é um fenômeno, porque eu sou pai dele, há um amor, um afeto, uma catatimia envolvida. Mas por profissional, nós precisamos ter essa responsabilidade de entender quando que a criança está fazendo, e não tem nada a ver com o caráter da criança. Ela está tateando o mundo. Uma criança de 5, 6, 7 anos, ela está tentando descobrir justamente o que ela pode falar ou não, o que dá certo ou não, como nós adultos fazemos. Nós adultos vivemos dando birra. Por que a gente dá birra? Porque a birra tem função na nossa vida. Ninguém dá birra de graça. Né? Exatamente. Então a criança também vai fazer isso. E essa criança, ela acabou de descobrir uma linguagem da mãe onde pegar o ponto fraco da mãe. Perfeito. Né? É por isso que para ser pai e mãe, a gente tem que estar muito seguro. É preciso que a gente se perdoe também enquanto pai e mãe. Às vezes chega pai lá e mãe que faz tudo pelo filho. Tudo. O que é tudo? É tudo que ele pode dar. É tudo que ele consegue dar. E aí é importante o pai e a mãe também, às vezes, buscar um processo terapêutico para romper com padrões que às vezes é familiar, que, ó, minha família inteira sempre foi assim, mas agora não está dando mais certo. E se a gente mudar isso? E se for tentado mudar isso, né? E aí acaba achando que o filho tem problema. Perfeito. Não é? Então é uma linha extremamente tênue, é muito complexo. Então o profissional ele tem que se obstinar em entender o João, a Maria. Por isso o que tem por detrás de comportamento. Lá, pelo menos na experiência que eu tenho na escola, quando eu encaminho a grande maioria dos alunos para o psicólogo, não é para criança, é para tratar a família. Perfeito. Né? Perfeito. Porque é o meio que vai fazer com que aquela criança melhore. Perfeito. Ela não está chamando atenção, dando birra, falando palavrões, brigando, batendo com outro colega, se desregulando, porque né, a criança ela fica nervosa, se desregula, porque ela quer, vou fazer isso porque é bonito. Não, ela está chamando atenção, ela está demonstrando que ela está passando por algum problema, que o meio está influenciando, deixando ela nervosa. Então, quando a gente encaminha lá na escola para algum profissional, para tratar a família. E falando nesse encaminhamento, Simon, eu tenho um olhar muito criterioso e muito preocupada quando eu vejo uma criança que não está dentro daquele padrão que eu acredito que seja a normalidade. Eu não gosto muito desse termo normal, anormal, não, mas a gente tem, na pedagogia, a gente sabe que a criança até os 3 anos, eu coloquei, tem que aprender isso, até os 4 anos aquilo, tem que ter aquele desenvolvimento. Quando a gente vê que está fora daquele padrão, a gente encaminha. Encaminhamos, cobramos devolutivas, porque é a mesma coisa da criança estar com uma doença e os pais não trataram. Um câncer, vamos colocar assim, que eu acho que é um nível... e o pai não levar ao hospital para fazer tratamento. Então, se a gente vê que aquele desenvolvimento não está dentro de um padrão, a gente encaminha, o pai leva, chega para a gente com a devolutiva de um laudo, mas achando que aquele laudo vai ser a resolução dos problemas dele. Perfeito. E não é. Muitos, eu tenho 90% não estão fazendo as terapias. Não está encaminhando, porque sempre que a gente recebe um laudo lá na escola, vem neurologista, fazer as terapias com o psicólogo, fazer com fono, né? Mas chegou ali com o laudo, acho que a escola, ele é TDAH, ou ele tem dislexia, ou ele é autista, aqui o laudo, pronto. Gente, nós não caminhamos juntos, nós não caminhamos sozinhos. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer com que o seu filho dê um resultado na escola, que a grande função da escola é a gente demonstrar o resultado, que a criança aprenda. Mas sem essa equipe, sem esse tratamento, nós não vamos conseguir. Como que eu faço para eu colocar para o pai a importância do tratamento e das terapias, Simon? Perfeito. Eu acho que esse é um tema
muito importante. Fundamentalmente, eu, particularmente, eu posso dizer que hoje mais de 80% das avaliações neuropsicológicas que eu faço vem de encaminhamento médico. E é importante citar isso, porque antes, se a gente pega século XX, era difícil um médico encaminhar um paciente para um psicólogo. Da mesma forma que era difícil um psicólogo encaminhar um paciente para o médico. Não por questão de ego, necessariamente, mas por questões de... O médico, ele queria a cura, e essa cura sempre entre aspas, quando se fala de mente, pela biologia. E o psicólogo, ele queria essa cura, entre aspas, pela fala. Aí vem o mundo moderno e fala o seguinte, ó, pela fala, pelo social, pela experiência, aí vem o mundo moderno e fala o seguinte, ó, vocês dois estão certos. O que vocês precisam fazer é juntar. Então, no caso de um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, quando a gente pega autismo, TDAH, os transtornos específicos de aprendizagem, dislexia, disgrafia, descalculia, deficiência intelectual, etc., nós sabemos que de forma predominante, esses transtornos, a etiologia, a causa, ela é genética. Então o autista, ele nasce autista, é um movimento genético ainda no útero, na vida intrauterina. Porém, é como se nós pudéssemos dizer o seguinte, a genética causa, mas a genética não determina. O que vai determinar, o que vai consolidar, são as experiências. Então eu, que trabalho hoje particularmente com avaliação, o meu trabalho é acreditar na capacidade do cérebro de se transformar. A neuroplasticidade, Perfeito, né? perfeito. Então, uma criança com dificuldade de aprendizado, ela pode sim aprender, talvez não na mesma velocidade típica que os colegas, mas ela pode aprender modulando esse cérebro, esse sistema biológico, para ter uma capacidade maior de aprender, talvez de uma forma adaptada, como treino e experiência. E Por na isso a equipe terapia multiprofissional é são as importante. experiências. Perfeito. Medicação não ensina ninguém. E olha que eu sou um neuropsicólogo que defendo o uso de medicação e faço encaminhamento para médicos quando necessário, porque a medicação, quando bem usada, dentro do diagnóstico correto, ajuda muito. Porém, a medicação é como se ela fizesse... Porque toda medicação psicotrópica, todo medicamento psicotrópico, o grande objetivo dele é modular os neurotransmissores do cérebro através de uma hipótese diagnóstica química. O próprio TDAH que você citou, que na hipótese bioquímica seria ali um déficit de dopamina no córtex frontal, que é um neurotransmissor do início do comportamento, da atividade, da recompensa. Se entende que é TDAH, geralmente se entra ali com psicoestimulante, e a criança vai ter ali então aquela liberação de dopamina maior. É como se a medicação falasse assim, toma, do que está faltando no teu cérebro, pronto, agora você tem. O resto é aprendizagem. E aprendizado humano, ele nasce da experiência. Uma criança com TDAH que toma medicação não pode continuar sendo a última lá da carteira. Não, tem que estar mais perto do professor. Uma criança com TDAH não pode só olhar alguns minutinhos lá a matéria. Não, tem que ter um reforço com a psicopedagogia. Tratar as nuances comportamentais que vêm dessas dificuldades, o aumento de uma ansiedade, o aumento do sentimento de frustração, aprender a se comunicar, aprender a lidar, é isso que transforma o cérebro, é isso que consolida o aprendizado. E aí é muito importante essa pergunta, porque muitas vezes o laudo realmente vai, dependendo, pode tentar servir como um amuleto para aquela pessoa, mas não é esse o objetivo do diagnóstico. O objetivo do diagnóstico é unicamente falar o seguinte, tá aqui a resposta do porquê que você se comporta assim. O mais importante, eu sempre falo isso, porque eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Eu sempre falo, principalmente os pacientes adultos, o mais importante não é que comigo agora que eu te dei o diagnóstico. O mais importante é o que você vai fazer quando cruzar a minha porta ali. São as experiências que você vai proporcionar agora para conseguir ter qualidade de vida. Qualidade de vida para a psicologia não é ser rico, não é de repente fazer uma faculdade, são coisas do senso comum. Qualidade de vida é você ter autonomia e funcionalidade. Qual que é o grande objetivo de uma reabilitação do TDAH, do autista? É ofertar qualidade de vida. É dar a possibilidade para que aquele indivíduo tenha um comportamento de autonomia, de funcionalidade. Como que se faz isso? Tendo experiências moduladoras que vão ensinar ele para o comportamento. Então, essas experiências moduladoras são as terapias com psicólogo, com psicopedagogos, Perfeito. É a integração. É lá que ele vai aprender. É lá que ele vai aprender. E aí é uma integração. Quando um pai chega para mim e fala assim, eu trouxe aqui meu filho porque ele bate a cabeça na parede. Isso para mim quer dizer nada.
Eu preciso saber por que que ele bate a cabeça na parede. Tem criança que bate a cabeça na parede não é quando tá com raiva, não. É quando tá feliz. E felicidade deixa ela exaltada e ela vai bater a cabeça na parede porque ela tá eufórica. Então, não é sobre o sentimento em si, é o que a gente faz com ele. Porque não dá, se um pai chega pra mim e fala, sabe, trouxe meu filho aqui porque ele sente raiva. Pai, vai eu e o senhor também amanhã pra terapia então. Porque raiva eu sinto todo dia. Não é sobre sentimento. Sentimento é impossível de se controlar. Emoção. O que a gente monitora, o que a gente modifica é o nosso comportamento frente àquilo. Eu posso ter um sentimento de raiva e dar um murro em alguém. É uma forma de lidar com a raiva. Mas isso vai trazer muito prejuízo para mim e para o outro. Agora, eu posso aprender comportamentos a lidar melhor com a raiva. A criança está batendo na escola. Por que que ela está batendo na escola? Essa é a primeira resposta que a gente precisa ter. A partir disso, modificar aquele comportamento, ensinando novas formas dela lidar com aquela situação. Aí é um conjunto. É escola, é família, é A terapeuta. equipe multidisciplinar. Todo mundo precisa estar né? integrado. Todo mundo. E essas vivências que eu sempre bato o pé mesmo e luto para que as crianças brinquem, sabe? É o brincar, é a vivência real, que saiam das telas, que saiam do celular, dos tablets, tenha vivências reais. Brincar na rua, eu sei que hoje é perigoso, brincar na rua, mas brinque na rua com o seu filho, monitorando ele ali para que ele tenha experiências com outras crianças. E é essas experiências onde a gente vai ver a atitude da criança, se aquela atitude está normal, se aquela atitude precisa ser investigada, se a maneira que a gente precisa lidar com aquela criança precisa mudar, né? Para que ela se torne uma criança funcional, um adulto funcional. A criança não, é um adulto funcional. E o que é esse adulto funcional? Que quando a gente crescer e nós não estivermos mais aqui como os pais, ele possa sobreviver, né? Com dignidade, não é, Simon? Eu acho que é isso que a gente quer para nossos filhos, para quando a gente não estiver mais nesse mundo, ele possa estar com dignidade, sendo um cidadão onde ele possa sobreviver, se adaptar àquela realidade que ele possa viver naquele momento, mas de uma maneira digna, de uma maneira onde ele não vai sofrer, não é? E é isso que a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir como pais e como os professores também, Simon, porque eu fico muito preocupada, porque igualzinho você fala que a gente não deve ficar remoendo o passado, né? Mas eu vejo que essa geração, ela não está tão preparada para sofrer, Simon. Isso é assunto para o próximo programa, viu, gente? Nós precisamos fazer outro programa, Simon, porque nós já estamos chegando ao final. Infelizmente, eu quero te convidar, deixar o convite aberto aqui para quando você tiver uma oportunidade de estar aqui novamente, porque a gente tem assunto aqui e é tão gostoso te ouvir, tão bom, uma conversa tão gostosa. Muito obrigada por você estar aqui, agradeço de coração, as suas contribuições foi de grande valia para mim, imagino para você, professores e pais. Gostaria que você deixasse suas redes sociais, o seu contato do consultório, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão te procurar porque estão precisando de ajuda. Que bom. Obrigado pelo convite, pessoal da TV. Muito feliz de estar aqui, de ver a TV. É nova, a TV nascendo, né? Muito bacana. Para mim, sempre uma honra. O meu contato na rede social é Simon Ferraz, com Y. Lá no link lá da minha bio tem um contato lá do consultório. Pode entrar em contato lá com a gente que a gente vai responder da melhor maneira. Eu quero deixar aqui um compromisso para você fazer a capacitação das minhas professoras. Eu acredito que quanto mais a gente aprende, melhor a gente fica e a gente pode ajudar mais as nossas crianças, né? Então, obrigada, Simon. Obrigada a você. Obrigado à Alô TV Brasil por acreditar nesse propósito que a educação muda o mundo. E a gente muda o mundo melhorando as nossas crianças, nossos filhos, nossos alunos, né? E ajudando os pais e os professores. É nesse propósito que eu acredito e conto com a audiência de vocês para os próximos programas. Até mais.